Bom dia, feliz sábado para todos vocês. Nós estamos aqui, olha, em mais um episódio do Chá das Alinhas. Deixa eu pegar meu chá aqui. Estou dando um bom dia sem o chá na mão, né? E eu já quero saber para você que está aí com a gente nesse sábado maravilhoso, se você está com o seu chá, tá? Conta para a gente nos comentários se você pegou aí o seu chá ou o seu café para fazer esse devocional aqui com a gente. O nosso Chá das Alinhas acontece aqui, ó, no nosso canal do YouTube, todos os sábados, às 9 da manhã. E você é bem-vindo. Dê um like aqui nesse vídeo, tá? Para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo aqui para outras pessoas também participarem com a gente aqui do Chá das Alinhas. Eu tô aqui com o meu chá. Hoje eu tô tomando um chá de peppermint. E a Aline está aqui diretamente do Brasil hoje, também com o chazinho na mão dela. Eu tenho certeza que o chá dela é melhor do que o meu, porque deve ser natural, né, Aline? Conta aqui. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Feliz sábado. Muito feliz de estar mais aqui, mais num Chá das Alines, com você, Aline, com vocês. Estou aqui na varanda da minha mãe com essas plantinhas lindas aqui, aquele calorzinho gostoso, né? Para quem gosta. E tô assim com meu chazinho de capim santo, gente, é o meu preferido aqui no Brasil. Ai, que delícia, Aline, muito bom. Olha bem, a gente está hoje no nosso quarto episódio do pilar de marketing estratégico. A gente já falou sobre cliente ideal, a gente já falou sobre posicionamento, a gente já falou sobre divulgar, ter uma marca forte, né? E hoje a gente vai fechar aqui, né, esses quatro vídeos que a gente tem, esses 4 dias que a gente tem aqui de marketing estratégico, falando sobre o marketing de Jesus. Eu ouvi uma vez, Aline, o Thiago Brunet falando assim: Jesus é o maior marqueteiro. Isso ficou na minha mente e eu pensei: não, a gente tem que então falar sobre Jesus aqui nesse episódio nosso de marketing, o que que Jesus fez. Né? E eu descobri várias coisas, Aline, mas como a gente aqui é um período pequeno, né? Então eu trouxe alguns assuntos, mas olha, tem muita coisa, viu? Além desses aqui, ainda tem muito mais que mais para frente a gente vai trazer, porque aprender com Jesus é a melhor coisa que tem, né? E fazer o que ele fez é muito bom e vai trazer muito resultado. Por quê? Olha bem, Jesus ele viveu numa época que não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha anúncio, não tinha panfleto, mas a marca dele, a mensagem dele alcançou o mundo todo e está aí fazendo sucesso até hoje, né? Até hoje nós temos nos quatro cantos da terra sendo divulgado o nome de Jesus, o livro que é escrito totalmente a respeito dele, Velho Testamento, Novo Testamento, é o livro mais vendido até hoje, né? Tentaram já apagar os cristãos, tentaram apagar os judeus da história, mas não conseguiram, porque Jesus realmente ele criou ali uma marca forte e ele usou vários princípios de marketing. Naquela época nem existia conceito de marketing ainda. Ele usou, por isso que a gente fala, né, Aline, que nada é novo, né, nessa terra, né? Salomão mesmo fala, nada é novo, tudo se repete. Então, marketing hoje é simplesmente repetindo o que já acontecia na Bíblia, o que Jesus já ensinava, e a gente vai estar trazendo isso hoje. Sim, Line, ele foi o mestre, né, das conexões autênticas, porque eu achei genial todo esse tema que você trouxe para esse episódio, porque não poderia ter um exemplo melhor de autenticidade nas conexões. Não vou nem me adiantar aqui, a gente vai estar lendo o nosso texto de hoje. Eu estou ansiosa para decorrer, né, todo esse devocional com você e com você que está assistindo. Então, coloca aqui no comentário qualquer questionamento, qualquer dúvida que você tiver do episódio, compartilha, né, como a Aline falou, clique, dá um like para a gente, que faz toda a diferença para a gente conseguir divulgar, né, o Chá das Alines para mais pessoas. Isso aí, Aline. E o texto que eu escolhi hoje para a gente estar falando é um texto bem conhecido de uma mulher, né? Que é a mulher samaritana. E a gente vai ler lá em João 4, de 7 a 9. A história é maior, depois eu quero te convidar a ler a história toda ali. Não apenas ler, né? Mas procurar conhecer o contexto da história mesmo, porque a gente sempre aprende melhor a história quando a gente lê o contexto, quando a gente vai lá na raiz, né? Então, eu separei aqui apenas 3 versículos,
mas a gente vai estar decorrendo um pouco mais sobre essa história. João 4, de 7 a 9. Você pode ler para a gente, Aline? Vamos lá. João 4, 7, 9. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aline, muito obrigada por ler o texto aqui. Eu vou trazer aqui para vocês agora o contexto desse texto, né? Então, Jesus ele estava numa viagem, né? Ele estava partindo de uma cidade para outra. E aí, nessa viagem, ele passou por um território que era um território dos samaritanos, né? E ali na história conta que era no horário mais quente do dia, ali era meio-dia, e Jesus ficou cansado, então ele sentou nesse poço para descansar e os discípulos foram comprar comida. E ele ficou ali sentado quando ele viu essa mulher vindo, a mulher samaritana vindo ali nesse horário pegar água do poço. Então Jesus puxa uma conversa com ela. E ela acha estranho, porque naquela época, né, os judeus não conversavam com os samaritanos, tinha uma rivalidade muito grande entre eles, que eles nem conversavam um com o outro. Mas Jesus puxa assunto com ela. E aí ela pergunta: mas por que você está conversando comigo, sendo que você é judeu e eu sou mulher samaritana? E aí Jesus, ele meio que ignora o que ela perguntou ali, e ele olha o que ela estava indo fazer, buscar água. É um ponto de conexão, ele cria um ponto de conexão ali com ela, e aí ele começa uma conversa através desse ponto de conexão que é a água. E ele pede água para ela, ele faz uma pergunta bem simples: você pode me dar água? E aí ela fala, né, que começa a conversa com ele, fala: mas vocês não conversam com a gente e tal. E aí ele pede assim mesmo, ela vai lá e ele fala que ele ia dar água para ela, né, água viva, e começa uma conversa falando de uma outra água que realmente era a mensagem salvadora dele, né, que ele era essa água viva que ela ia tomar e nunca mais iria ter sede. Então ele começa a contar essa história para ela, né, do que ele veio, da mensagem dele, o que ele realmente veio fazer, a missão dele aqui na Terra. E o que a gente pode ver aqui, primeira coisa, quando Jesus chegou ali, ele criou um ponto de conexão. Ele já viu alguma coisa ali para puxar a conversa, que foi a água. Então ele pediu água, mas justamente porque ele queria falar sobre a água da vida. Então isso aqui é uma lição bem importante ali. E ele não começou, Jesus ele não começou com um sermão complicado. Ele não começou já dentro da mensagem. Ele criou esse ponto de conexão para construir um relacionamento com ela, para poder conversar, para poder saber mais da vida dela, ter aquela conversa ali com ela. E o que aconteceu? Essa mulher, depois, ela acreditou ali no que Jesus falou, Jesus revelou coisas da vida dela, ela acreditou, ela confiou ali em Jesus e depois ela virou uma propagadora da marca, da mensagem de Jesus. Uma cidade inteira se converteu por causa dessa mulher. E tudo começou de uma pergunta simples, de uma simples conexão, quebrando a barreira da cultura, né? Porque tinha ali, ele era judeu, ela era samaritana, tinha uma barreira da cultura. Jesus quebrou essa barreira e aí ele conseguiu alcançar aquela mulher, conseguiu levar a mensagem dela. Então, assim, aqui, só aqui a gente já vê várias mensagens aqui que nos ensina, né, vários conceitos ali, ensinamentos que nos ensina sobre a marketing, né, sobre um marketing estratégico que era o marketing de Jesus, né? Então, assim, como a gente falou que ela não só acreditou, mas ela virou uma promotora, levando muitos outros a conhecerem sobre Jesus. Que história maravilhosa, né, Aline? Nossa, é muito lindo, Aline. E como você falou, né? Ele não chegou falando quem ele era, né, ele conectou primeiro para depois, né, sanar a dor dela. Porque quando ele menciona a água viva, né, ele está sanando aquela dor dela, né? Ela era uma mulher marginalizada na sociedade, né, pelo o estilo de vida que ela tinha. Então, ele não chega impondo, ele não chega falando dele mesmo, ele não chega né, zero arrogância, né, zero pretensões, sem
está querendo superar nenhuma expectativa dela, mas ele chega, conecta e vai direto ao ponto, né, a dor que ela tinha, né, de ser marginalizada, né, quem era ela para propagar, né, a palavra do Senhor naquela época? Ela se sentiria né, se ela fosse se autoclassificar, ela ia ser a última pessoa, né, que ela entendesse que pudesse ter esse papel, né? E isso mostra o poder de conexão que Jesus tinha e de transformação e de zero julgamento e simplesmente ter uma vontade genuína de conectar com as pessoas, né, e de oferecer o que ele veio para oferecer. É uma história linda. Isso, e marketing ali, né, está totalmente ligado com vendas, né? O marketing anda Sim. junto com vendas. Você faz o marketing para vender. A gente não faz o Uhum, marketing só por fazer. A finalidade do marketing é vender, né? É você fechar ali aquela venda, você levar a sua mensagem para fechar aquela venda. E a gente sempre ouve falar que venda é conexão, né? uhum, Venda, você vende quando você conecta com outra pessoa. A pessoa conecta com você e ela compra de você. Se a pessoa não conecta com você, se ela não gosta de você, do que você está entregando, ela não vai comprar de você. Então, Jesus, a primeira coisa que ele fez ali no marketing dele, né, para divulgar a marca dele, foi se conectar com aquela pessoa, ver realmente qual que era a dificuldade dela ali. Então, o que que eu fiz aqui? Eu trouxe 3 pontos que a gente vai tirar aqui dessa história sobre marketing estratégico, tá? O que que Jesus fez que nós podemos replicar nas nossas empresas? Então, primeira coisa, Jesus ele conhecia o público dele. Então, primeira coisa é conhecer o seu público. Jesus ele sabia que ele estava falando com a mulher samaritana, ele conhecia o histórico dela de rejeição, porque ele leu ali, né? Ele leu aquela uhum, mulher. Por que que uma mulher estava indo buscar água no poço meio-dia? Sendo que as mulheres iam na hora que o sol estava mais frio, né? Se ela estava indo naquele horário, é porque ela não queria encontrar com outras pessoas, né? Ela tinha alguma coisa ali com ela que ela não queria que outras pessoas vissem ela. Então ela estava indo naquele, então ele já viu ali que tinha um histórico de rejeição, que ela tinha essa sede espiritual e ele tinha a resposta para ela, né? Então, uhum, se o seu cliente ele tem uma dor, um problema, que você é a resposta. E você tem que uhum, ver aquilo ali, qual que é a dor dele para você ser a resposta. Nem todo mundo é o cliente ideal. Talvez a dor da pessoa você não é a resposta. Então você não tem que vender para todo mundo, só para ter mais clientes, né? Você vai vender para a uhum, pessoa que você vai sanar a dor daquela pessoa. E aí ele foi, o que que ele fez? Ele adaptou a mensagem dele para a realidade dela. Então ele pegou a realidade daquela mulher e adaptou a mensagem que ele ia levar. Olha que conceito, olha que lição importante que a gente pode aplicar na nossa empresa. Agora vamos trazer aqui para a prática, Aline. Na prática, o que a gente pode fazer, como Jesus fez na nossa empresa? Conhecer o nosso cliente ideal. Então, se você uhum. ainda não assistiu o nosso episódio aqui de cliente ideal, eu gostaria que você voltasse lá e assistisse sobre o cliente ideal para que você pudesse aprender mais como você sabe quem é o seu cliente ideal, tá? Então, quem é o seu cliente ideal? Ela é uma mãe ocupada? Ela é um profissional solteiro que não tem tempo, né? Quem é a pessoa que você quer atender? Primeira coisa é descobrir quem é essa pessoa. Depois, você tem que descobrir o que mais pesa para essa pessoa. É falta de tempo? É estar estressado? É insegurança? É insegurança em contratar alguém, em contratar uma empresa? E como que você descobre isso? Na conversa. Jesus, ele não chegou falando o que que ele faz, que ele veio fazer. Ah, eu vim aqui para te salvar e tal. Ele não veio falando isso. Ele veio primeiro, Uhum. ele criou uma conexão, ele puxou uma conversa. Então a gente faz a mesma coisa, a gente sempre chega puxando uma conversa. Sempre quando eu começo uma reunião, Aline, né, eu tenho uma reunião com uma pessoa, quando eu vou começar, eu sempre pergunto como que foi o dia da pessoa. Eu vou Uhum. perguntando assim, alguma coisa que conecta. Às vezes a pessoa falou alguma coisa, quando ela vem conversar comigo, ela falou alguma frase ali, eu volto naquela frase que ela falou para ela poder falar mais sobre aquilo. Eu peço para ela me contar sobre a empresa dela, como é que tá? Deixa eu entender como é que é a sua empresa. Ela me conta sobre a empresa dela. Quando ela conta, o que que vai acontecer? Ela vai falar coisas que eu vou ver que é a dor dela, o problema. E aí eu falo, Uhum. ok, eu tenho uma solução para esse problema.
Eu faço isso para outras pessoas, né? Às vezes a pessoa fala, ah, Aline, eu tô com o número tudo bagunçado, que não sei o quê. Ela às vezes começa contando sobre um outro problema da empresa lá, mas depois ela acaba entrando em alguma coisa que eu posso resolver. Mas tudo começa com uma conversa. Como que tá seu dia? Você tá, aí a pessoa às vezes conversa comigo no carro. Eu falei assim, nossa, o negócio tá apertado aí, né? Me fala como é que tá aí. Esse dia eu conversei com uma pessoa lá do Texas, e eu tinha conversado com uma outra pessoa do Texas uma semana antes. E a pessoa tinha me falado que tinha dado uma tempestade lá. Então, quando eu conversei com a outra pessoa, eu já perguntei como é que foi ali, como é que ela passou na tempestade. Então, assim, coisas que conectam com a outra pessoa. Jesus entrou assim. A gente não entra já falando o que que a gente está vindo fazer. A gente entra conversando, porque na conversa que você vai descobrir qual que é o principal problema daquela pessoa. E você vai vender focado no problema daquela pessoa. E aí depois, qual que é a outra coisa que você vai aplicar? Você vai criar anúncios, posts para o marketing, ou outra forma de conversar usando essa linguagem, que é a linguagem de dor que a pessoa falou. Por exemplo, já pensou você chegar em casa e encontrar tudo limpo, sem perder o seu final de semana, né? Você está conectando com a dor. Se a pessoa está apertada, com um monte de filho lá, muita coisa para fazer, não tem tempo de organizar a casa, e ela falou isso com você na conversa, então você já vai trazer esse sonho que ela para ela realizar, e a sua empresa pode realizar esse sonho para ela, né, Aline? Exato, Aline. Você está convidando eles a assistirem o do cliente ideal e eu vou convidar eles a assistir um outro episódio também, para fortalecer, né, essa parte e trazer bastante clareza. Volta lá no episódio de cultura da empresa e assista o nosso, onde a gente te ensina, né, a princípios, onde vai te ajudar a definir a cultura da sua empresa. E eu estou falando especificamente do fundamento valor, porque você vai definir o seu cliente ideal a partir dos valores que você quer entregar, que você tem e que você quer entregar como serviço. E o teu cliente ideal, você vai entender que é aquela pessoa que reconhece esse valor. Muitas vezes, Line, as pessoas ficam focadas em pegar todo tipo de cliente, ou então fica focada em pegar o cliente que tem um poder aquisitivo mais alto, né? Fica ali achando que é aquilo e pronto. Sim, né? O cliente que tem um poder aquisitivo, com certeza ele vai ter menos objeções para pagar o serviço. Mas nem sempre o cliente que tem um poder aquisitivo, ele vai reconhecer o valor que você quer entregar. Então, quando você tem clareza de como atingir, como alcançar o cliente que reconhece esse valor, vai ser uma conexão muito forte. Porque, Line, eu já contei essa história, eu sempre conto nas aulas, né, e compartilho isso, mas eu já tive cliente de falar assim, ó, a gente parou de jantar fora, parou de comer fora para colocar você, Aline, a sua empresa no orçamento. Porque eles reconheciam o valor exatamente isso, Aline. Eles não queriam chegar no final de semana e estar limpando casa, arrumando. Eles queriam chegar no final de semana, descansar, passear, fazer alguma coisa que estava pendente. Então, o cliente ideal, você precisa comunicar, né, os seus valores, né, sanar a dor dele, e aí vai ter uma conexão genuína, porque é algo que você quer, né, ser representada dentro da casa dele, você vai treinar a sua equipe da mesma forma. E aqui eu já estou expandindo, né, o tema, já quero abrir tudo, mas enfim, o valor é muito forte. Você escutar, né, o cliente da mesma forma que Jesus, né, estava ali, né, pronto para dar um colo para Maria Madalena naquela situação que ela estava vivendo. Então, é nessa proporção mesmo, porque a gente precisa entender que a gente transforma a vida, o cotidiano do nosso cliente, né? Não é salvação espiritual, mas é uma paz, a gente transmite uma paz, a gente traz equilíbrio, traz produtividade para a vida deles, baixa o nível de estresse, e é muito importante que você entenda que você tem esse valor e esse poder na vida do seu cliente. Uau, isso mesmo, Aline. Depois eu vou colocar aqui, né, no vídeo o link já para poder ir para essa aula lá, onde a gente fala sobre a cultura da empresa, sobre valores, tá? O outro ponto que a gente, uma outra lição que a gente aprende aqui com Jesus, que a gente, de estratégias, né, de marketing estratégico que a gente pode usar na nossa empresa, é construir relacionamentos. Então, Jesus, ele não tratou aquela mulher como mais uma, né, mais uma mulher. Não, ele ouviu ela, né, ele fez uma pergunta, ela falou, ela foi até sarcástica com ele, né? Como é que você vai me dar água sendo que você
Você não tem como tirar água do poço, você não tem nem para você, como é que você vai dar para mim? Então ela foi assim bem sarcástica, mas ele foi ali, ele ouviu, ele perguntou, ela fez pergunta, ele respondeu a pergunta dela com atenção. E isso aí gerou confiança, né? Então Jesus ela veio porque quem é ferido fere, né? Então aquela mulher era uma mulher Uhum. ferida, então por isso ela chegou para Jesus daquele jeito. Mas Jesus, ele veio para poder realmente trazer essa paz e tudo mais. Então, ele criou confiança ali nela. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que fazer é a gente criar, construir esse relacionamento, né? E como que a gente pode fazer isso na nossa empresa? Qual a aplicação disso para dentro do nosso marketing estratégico? Primeiro, a gente tem que mostrar um interesse maior do que a venda. Porque as pessoas Uhum. percebem e sentem quando você quer muito vender. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que conectar com a pessoa, entender a realidade dela, ver se ela realmente é uma pessoa que você vai conseguir ajudar aquela pessoa, né? Porque talvez ela é uma pessoa que precisa de algo que não é o que você oferece. E tá tudo bem, a outra pessoa vai pegar e tem. A gente não vive na escassez, né? Então, assim, tem pessoas, tem clientes para todo tipo de empresa e para tudo que para aquilo que você entrega, tem clientes para aquele serviço que você entrega. Então, mostrar esse interesse, perguntar sobre a preferência da casa, como que eles querem que organize, se tem algo especial que eles valorizam. Então, assim, realmente criar esse relacionamento e a pessoa vai também até mais confiar, vai ver que você não está ali interessado só em fechar aquela venda, mas você quer entender o que a pessoa precisa para que você realmente possa ajudar naquilo que ela precisa. Outra coisa é fazer um follow-up, né? Então, mandar mensagem para essa pessoa após a limpeza, perguntando se gostou, ou lembrando de uma data especial, talvez é a data, igual a Aline já até mencionou aqui, né? A gente pode ver o dia que você começou a servir aquela família, marcar aquele dia e comemorar. Olha, já tem um ano que a gente está junto, tem 2 anos que nós estamos juntos, né? Para poder estar comemorando datas ali. Então, sempre fazer um follow-up. Aline, mas a gente está falando de marketing, marketing não é antes de fechar? Mas acontece que esse cliente ele vai indicar pessoas para você. Então, o marketing continua, tá? Então, até mesmo você faz o marketing para fechar o cliente e você continua fazendo ações de marketing, porque depois você vai usar outros programas de indicação, né, para que você possa captar mais pessoas através dele para você fazer mais vendas com essa pessoa, né? E nos Estados Unidos é o Mufasa e aí também tem uma Aqui é o Black. aí tem o Black passando na tela. Tá velhinho já, o Black. Tadinho, ele fica me arrodeando aqui. Então vamos lá, vamos aqui. Então, essa é a segunda aplicação que vocês podem fazer, né? E a terceira aplicação é transformar os clientes em fãs fiéis. Não apenas em compradores ocasionais. Então, tá vendo? Ele não vai só comprar aquela primeira venda ali de você, né? Aquela primeira limpeza ou só aquela venda recorrente ali, que já é muito bom, né? Você fechar o cliente recorrente, mas você pode fechar muitas outras vendas ali com aquele cliente. Então, você vai transformar ele em fã. Jesus transformou a mulher samaritana em fã. Depois ela voltou na cidade e ela chamou todo mundo da cidade, ela conseguiu convencer todo mundo e ela falou sobre o que Jesus fez na vida dela e ela trouxe ali várias pessoas para poder ouvir Jesus. Então ele transformou aquela mulher em fã, por quê? Porque foi uma mulher que ele fez a venda da forma correta. E eu tenho um exemplo aqui, Aline, de uma pessoa que eu já até citei aqui, que eu gosto muito, chama Brian Buffini. Ele é na área de real estate. Mas ele conta que quando ele começou em real estate, ele pegou o cliente que ninguém queria. Ele falou que ele tinha um carro, ele até conta, assim, eu não sei se ele conta brincando ou se é verdade, sabe? Mas ele é muito engraçado. E ele fala que ele tinha um carro que o carro nem abria a porta direito. Que às vezes ele tinha que passar até pela janela para sair do carro, de tão velho que o carro era. E aí ele conseguiu uma cliente. E era uma cliente, ele falou que era de uma área, tipo, que morava várias pessoas hispânicas, né? E ele chegou lá para atender essa mulher, e ninguém queria atender essa mulher no escritório. Ele chegou lá, ele falou que estava até com a blusa suja, assim, que tinha cozinhado e tinha caído uma coisa assim na roupa dela. Mas ele chegou lá e ele foi e perguntou como é que era a casa que aquela mulher queria comprar. Ele entendeu o problema dela e falou: tá bom, amanhã eu volto. E aí ele foi, fez o dever de casa dele, voltou. Quando ele voltou, ela falou: Ué, você voltou?
Ela ficou até assustada, falou assim, por quê? Eu falei assim, é porque ninguém volta. Todo mundo que fala que vai voltar, ninguém volta. Porque tinha aquela barreira ali de cultura, né? Até mesmo para atender ela ali, né? E aí o Brian Buffini voltou, ele atendeu ela super bem, ele conseguiu encontrar a casa que ela queria, e aí ela começou a indicar para todo mundo para poder comprar casa com ele. E ele vendeu casa para muitas pessoas que foram indicadas por ela, porque ele atendeu Uau. ela, né? E aí acabou que o Brian Buffini depois ele começou a vender tanto que a empresa chamou ele para poder dar treinamento de como que ele fazia para vender. E hoje ele é um treinador de pessoas, de empresas, né? Hoje tem empresas assim grandes de real estate que usam a empresa do Brian Buffini para treinar eles. Ele começou fazendo aquela uma venda de entender aquele um cliente que transformou em tudo que ele é hoje. Então, essa é uma história de sucesso e ele é cristão também, né? Então, assim, um princípio que ele aplicou, que eu não sei se na época ele estava aplicando o princípio de Jesus, né, se ele sabia que ele estava aplicando, mas ele aplicou. Ele foi naquela mulher que tinha aquela barreira de cultura, não era a mesma que ele, apesar dele ser irlandês, mas ele estava aqui nos Estados Unidos, já convivendo em empresa americana, ele também fala o inglês. Então, apesar com sotaque, mas fala o inglês, com aquela mulher que tinha barreira de cultura, né, por ser de outra nacionalidade, mas ele conseguiu atender, ele conseguiu entender o que ela precisava, e hoje ele se tornou um coach, né, nessa área de real estate, muito conhecido, famoso, de resultado, porque ele fez aquela primeira venda da forma correta. Uau, Aline, que história. E a gente pode fazer de maneiras tão sutis, né? Se a gente prestar atenção, se a gente colocar intenção, se organizar, né? Treinar a equipe para estar trazendo para a gente, que uma vez que você sai ali, você não está tão perto do cliente, mas você pode cuidar do cliente de forma muito especial. A minha equipe, e isso muitas vezes é delas também, né? É uma conexão, a gente tem essa conexão, esse alinhamento de valores, que às vezes eu nem preciso treinar elas em alguma coisa, é delas fazerem, né? Então, quando elas veem, né, todas elas me ligam, quando elas veem o cliente passando por algum momento, né, vê muita flor ali, vê um cartão que alguém faleceu, elas me ligam imediatamente. Aline, ó, tá acontecendo isso e isso na casa da Bárbara. Eu acho que foi com o marido dela. Aí eu vou lá, ligo para a cliente. O cliente se sente acolhido, né? Outro dia, uma cliente também super triste, chegou abraçando a dona Isabel, tinha perdido a netinha tinha nascido morta, né? Eles não estavam esperando, não tinha contestado que o bebê tinha falecido, né? Antes de nascer. Então, são momentos assim íntimos, porque a gente está no íntimo do nosso cliente, a casa deles, né? Outro dia, um senhor, né? A esposa faleceu e ele estava com o braço machucado. A Carolina ligou a Aline, eu acho que ele caiu. Não sei se ele tem família aqui perto, né? O que que a gente faz? O que que você pode fazer? E aí a gente limpava o vizinho. Eu falei, liguei, eu vou ligar pro vizinho, né? Para saber qual é a assistência dele, né? Para não chegar, né? Também de forma intrusiva. E, nossa, e assim, a gente cuida do cliente dessa forma, porque cada visita é única, né? Se o cliente te deixa a casa muito bagunçada, ele não é disso. Não adianta você irritar a equipe, chegar, o que que aconteceu, reclamar. Não, alguma coisa aconteceu para o cliente ter deixado a casa da maneira que ele nunca deixa. Então, é importante a gente ter esse cuidado, essa conexão com o cliente recorrente também. E o cuidado, né, Line, quando a gente está negociando, agendando o walkthrough, para se organizar para cumprir o que a gente falar, né? Porque se a gente fala que vai ligar a tal hora, porque o cliente não estava disponível, né? Tá atento àquilo ali. Às vezes me falha, acontece de eu anotar, às vezes não anotar, não me organizar e falhar e ligar depois. Enfim, a gente precisa ter esse cuidado, né, de conectar, de sanar a dor e de cuidar do cliente, porque isso é que vai fazer, né, o fã ali da primeira experiência que ele teve, uau, né, a virar recorrente um lifetime client, né? Então, tudo isso são pequenos detalhes, mas que faz toda a diferença. Então, acaba que não é sobre limpar, né, Line? Não é sobre limpar, é sobre cuidar, é sobre transformar ambientes, é sobre transformar vidas. Isso, e assim você está criando relacionamento, né? Você está ali fortalecendo o relacionamento com os clientes e vai ficar muito mais fácil para você fazer mais vendas, para você Uhum. e um programa de indicação, receber um bom review que vai te ajudar a captar outros clientes. Então, tudo isso vem desse relacionamento que você está construindo ali com o seu cliente.
O terceiro ponto aqui, Aline, que é o terceiro ensinamento que a gente pode aprender aqui com Jesus é que ele sabia comunicar com histórias. Então, Jesus, ele era um ótimo contador de histórias para também conectar ali com as pessoas. Aqui com essa mulher samaritana, ele usou a metáfora da água, porque ela estava indo no poço buscar água. Então ele já viu ali a situação e ele criou, e ele começou ele entregar a mensagem dele, mas ele começou contando ali, falando sobre água, né, sobre a metáfora da água viva, né? E ele falou que ela ia tirar água do poço, mas ele tinha água viva e ele começou a falar tudo a respeito dessa água viva. Quer dizer, algo simples, mas algo que é inesquecível, porque a nossa Hum. mente, ela cria, ela não pensa em palavras, né? Ela pensa em imagens. Então, na mente daquela mulher, ela já viu o poço, já viu a água e já imaginou como é que é essa água viva. E aquilo ali ficou impregnado nela. E Jesus, ele sempre fazia isso. Quando a gente vê ali, falando com agricultores, ele falava sobre a fé como uma semente mostarda, né? Quando ele falava a pescadores, ele falava assim: olha, vem, quando ele chamou os discípulos, né? Agora vocês vão ser pescadores de homens. E ele contava histórias, né, sobre pesca, ele sempre contava histórias que tinham a ver com o público-alvo dele. Porque aquela aldeia ali, aqueles lugares que Jesus passava, era agricultura, era pescaria, era mulher buscar água no poço. Então ele sempre começava com uma história que conectava com as pessoas, né? E da mesma forma, nós devemos fazer isso no nosso marketing, porque marketing é história. A gente no marketing fala script, um script de vendas. É o script de vendas que vai fazer você vender. E o que é um script? É uma história bem contada. Você tem que ter essa história bem contada que você vai levar o cliente desde o assunto mais simples até ele fechar a venda ali. Então, Jesus sempre começava o grão de mostarda, mas tinha uma coisa por trás ali daquele grão de mostarda. É sobre pesca, mas depois tinha o ponto final ali da história da pesca. Água viva, mas depois tinha ia sempre estava levando para aquilo que ele queria. E a gente também tem que fazer assim quando a gente for criar ali o nosso marketing. Comunicar com histórias é o seu script de vendas bem feito, tá? E aí, a gente vai aplicar agora para a empresa, tá? Então, aqui, ó, vamos usar histórias reais da sua empresa. Vamos falar, olha, a cliente, a Mary, a quem for, né? A Stephanie, a cliente fulana, ela vivia estressada, sem tempo para os filhos, mas depois ela contratou os nossos serviços, ganhou noites mais leves e finais de semana em família. E aí você começa a contar a história ali dos seus clientes. Ao invés de você chegar falando que você limpa muito bem, né, fala o que você faz, né? A minha empresa limpa muito bem, nós somos os melhores aqui na área. Não, mostre o antes e depois, né? Em vez de você falar, mostra o que você faz. Então, mostra a foto de antes e depois, conta a história de transformação, como que uma casa estava e como que ela ficou depois que vocês começaram a ajudar ali. Isso vai conectar, história conecta emocionalmente. Por isso que Jesus sempre começava com uma história, porque ele ia lá no emocional da pessoa com a história para depois trazer a mensagem dele. E é dessa forma que a gente tem que fazer, né, Aline? Exato, Eline, exato. E falar também, né, da empresa, da equipe. Essa semana, antes de vir para cá, uma das equipes chegaram lá em casa para fazer uma limpeza e ela, a Carolina, a gente precisa falar com você, Aline. Eu falei, ai, eu tô ocupada, não vou dar, não tem tempo não. Brinquei com ela, né? E aí ela falou assim, por que que você não coloca a gente no seu Instagram com mais frequência, a nossa cara? Eu falei assim, uau, né? Eu falei, sim, a gente precisa. Aí ela falou, você nem precisa ir fazer os filmes. Eu conheço uma pessoa que ele está começando com fazendo vídeos, fotografias, vai ser bem barato o custo, e a gente pode fazer desse jeito, né? Eu falei assim, uau. Então, tipo, né, a gente falar da gente dessa forma, né? De quem a gente é com essa conexão, né? Colocar ali o rosto, colocar um depoimento de um colaborador, por que que ele gosta de trabalhar para a gente, colocar um depoimento de um cliente.
É claro que a gente dá a ideia aqui, traz aqui, mas a gente não espera que você, ok, vamos lá na casa do cliente fazer o vídeo. A gente sabe que tudo isso é um processo, né? Primeiro você vai digerir essa ideia, fala, meu Deus, como que eu vou pedir um vídeo, um depoimento de vídeo para um cliente? Como que eu vou, né, fazer isso? E é tanta coisa, coisa ali. Mas não adianta, você só faz uma coisa de cada vez. Então, tudo que a gente traz para vocês aqui, né, de ideias, de processos, de técnica, tem que digerir, tem que desaprender o que fazia antes e tem que testar. Né, Aline? Não tem como você validar nada que a gente traz aqui para vocês, nada que a gente traz na comunidade das Alines, nada do que a gente está preparando para trazer para vocês, se vocês não colocar ali a atitude, aquele espírito de aprendiz e falar assim, eu vou testar. Quero saber se o que essas Alines falam mesmo, né? Tem resultado, tem sentido, e é só testando. Então, Line, isso é muito poderoso. E a questão da história, né? A gente vê grandes players usando isso, né? Na questão do marketing, e a gente precisa estudar e precisa desenvolver isso nas nossas empresas, com certeza. Amei o tema. Isso aí, Aline, a gente vai agora já ir para o final aqui do nosso momento aqui de devocional com vocês. Mas eu queria deixar um desafio aqui, porque aqui na nossa comunidade, a gente sempre, tudo que a gente faz, a gente tem esse lema, né, Aline, de mão na massa, de prática, porque a gente quer ver vocês progredindo, a gente quer ver vocês indo para frente. Não adianta ficar só ouvindo a gente não fazer nada, não vai, vocês não vão sair do lugar se ficar ouvindo e não fazer nada. O que vai fazer você sair do lugar é colocar movimento. Então eu quero deixar aqui um desafio para colocar movimento para o que vocês vão fazer nessa próxima semana, tá? Então o que eu quero que vocês façam? Eu quero que você escolha um cliente atual ou então um potencial. Se você tiver ali já trabalhando com algum cliente para poder visitar, então você vai pegar esse ou então o que você já tem. E você vai praticar um desses três princípios de Jesus aqui que a gente colocou. Né? Um desses três, tá? Não precisa ser os três, pode ser um deles. Se conseguir fazer tudo, melhor ainda. Mas o desafio aqui é pelo menos você fazer um. Descubra alguma coisa real sobre esse cliente. Então, a primeira coisa, primeiro desafio que você pode fazer, tá? É descobrir algo real sobre ele, uma dor, uma necessidade que ele tem. Então, descubra isso. Mostre interesse verdadeiro além da venda. Então, você vai mostrar o interesse verdadeiro ali que você tem em algo ali que ele está falando, que ele precisa. E conte, ou então conte uma história simples que mostre como seu serviço pode transformar a vida dele. Então, você vai criar um script, né? Uma história que vai mostrar de forma simples, conectando, igual a gente ensinou aqui, conectando com alguma coisa que faz parte da vida dessa pessoa, e aí você vai montar essa história. Depois você vai anotar o resultado e vai perceber como que isso aí vai mudar totalmente ali o marketing da sua empresa, tá? Então, depois eu quero que você também anote o resultado aí desse desafio, tá? Então, você que vai fazer esse desafio aqui, eu quero que você já coloque nos comentários, eu tô dentro, fala, tô dentro, que aí eu vou saber que você tá dentro ali para poder fazer o desafio aqui. Não tem que ser tudo, tá? Você vai pegar um desses pontos aqui da estratégia nessa semana agora que vem e você já vai aplicar aqui um desses pontos. Aline, eu também tô dentro. E você? Tô dentro demais. E eu vou estender esse desafio, mas essa parte vai ser só para os corajosos, tá? Se você vai fazer, vai ficar ali quietinho, vai ter aquele resultado, né? Ali na média está tudo bem. Mas aí quem for mais corajoso, quem for corajoso, vai colocar lá no grupo de network da comunidade das Alines. Olha só, eu assisti o chá das Alines, o desafio tal, eu fiz isso e o resultado foi isso. Ou então que não teve o resultado ainda, mas que você fez. Por que que a gente quer mover vocês foi brilhante a ideia do desafio que a Aline tem colocado aqui nos episódios, né? A gente vai continuar fazendo isso, é porque a gente precisa que vocês façam algo, né? Mova que seja um ponto, né? Ela trouxe três, né? Move um, né? Se exponha, porque se deixa ver que aí você não só vai se comprometer, falar assim, poxa, eu coloquei lá, tô dentro, eu coloquei lá no grupo o que eu fiz, né? Então eu vou compartilhar o que eu fiz. Você não só vai estar rompendo barreiras de você mesmo, como você vai estar inspirando todo o grupo a fazer o mesmo. Então, disso se trata a nossa comunidade, não é de estar ali buscando e estar ali entregando também, né?
Então, vamos esperar, Aline. Quero saber se vai ter algum corajoso que vai colocar lá no grupo também. Isso aí, vamos fazer isso mesmo. Vamos participar aí da nossa comunidade em tudo que a gente está oferecendo, tá? Então a gente oferece aqui as aulas aqui, né? A gente oferece aulões aqui no YouTube, a gente oferece aqui também somente devocional, tem a nossa comunidade lá também, o nosso grupo ali no WhatsApp, então assim, no Facebook, no Instagram. Então, assim, tem muitos lugares ali que vocês podem conectar com a gente. Eu quero convidar que você participe de todas essas plataformas que a gente tem para estar pertinho da gente e a gente também está pertinho ali de vocês. Então, Aline, o que que a gente está trazendo aqui hoje? Não só hoje, mas durante todo esse pilar aqui de marketing estratégico, né? Então, eu vou fechar tudo com o marketing de Jesus, porque o Jesus ele fez tudo que a gente falou antes e o que a gente vai trazer mais adiante também é o que Jesus fez. Então, Jesus ele não ficou usando técnica complicada de marketing. Né? Então, assim, ele não usou técnica complicada, mas ele foi genuíno. Ele se conectou genuinamente com as outras pessoas. Né? Quando ele viu Zaqueu na árvore, ele falou: Zaqueu, desce que eu vou na sua casa hoje. Né? Então, assim, ele sempre se conectava com as pessoas, ele entendia, conversava. E é isso que a gente tem que fazer, né? O marketing é isso, é conexão, venda é conexão. E não é você chegar e falando que você é bom, porque ninguém quer ouvir que você é bom. O pessoal quer saber se você resolve o problema deles. Então, assim, vamos voltar para isso e a gente só sabe disso nos conectando com as pessoas. Então, marketing é isso. Comece a estudar mais a vida de Jesus, ver o que que ele fez e procure ler aplicando para a sua vida e para a sua empresa, né? Como você lê a história de Jesus ali, lê ali os evangelhos, né, que conta a história de Jesus e comece a entender por trás daquilo que Jesus fazia, aplique na sua empresa que você vai ver o tanto de resultado que você vai ter, né, Aline? Vamos estar orando para poder encerrar esse. Eu não sei se a Aline quer colocar mais alguma coisa, mas a gente vai. Se você quiser colocar, Aline, antes da gente encerrar, a gente vai então colocar o último ponto, mas também fazer a nossa oração, que a gente sempre faz para estar encerrando. Não, é isso mesmo, Aline. O Senhor Jesus é o nosso mestre mesmo em conexões e é estudar. Exatamente o que você falou, estudar, né, o ministério dele foi tão curto e tão poderoso, né, que transcendeu, né, milênios. Então é isso aí. Vamos orar que o Senhor vai estar com a gente, né, trazendo essa transformação no nosso dia a dia também. Isso aí, Ali. Então vamos orar e vamos encerrar, abençoar aqui o sábado, o final de semana de vocês e a próxima semana, tá? Pai, eu quero te agradecer por esse momento aqui que eu e a Aline estamos juntas e também cada pessoa que está aqui com a gente, seja ao vivo aqui com a gente ou seja assistindo gravado depois. Eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra, por esse pilar de marketing e por a gente poder aprender tanto com o teu filho Jesus. Muito obrigada, porque tudo que nós precisamos está na tua palavra e o chá das Alines é isso, é a gente extrair da tua palavra tudo que a gente precisa para poder não apenas crescer o nosso negócio, mas para impactar vidas, porque essa é a nossa missão aqui. Tudo que a gente faz para impactar vidas. Muito obrigada, porque a missão de todos nós é isso. Não importa o que nós fazemos, seja atendendo na área de finanças, na limpeza, na construção, o que for que nós fazemos, nós estamos aqui para impactar vidas e a tua palavra nos ensina sobre isso. Muito obrigada. Ser conosco esse restante de dia, ser conosco, meu Pai, nesse final de semana e que a próxima semana possa ser uma semana abençoada, uma semana estratégica, uma semana de muitos resultados. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Olha, Amém, ótimo amém. sábado para vocês, tá? E a gente se vê no próximo. Tchauzinho. Tchau, Aline. Uau, tchau.